E a gente vê ali o que acontece. A inveja ali no meio dos irmãos. Foi tudo um mover de Deus. Era para acontecer. E aí José passa para a próxima fase da vida dele. O ambiente não vai ser mais confortável como ele pensava, como era lá na casa dele. Então ele tinha o quê? Exemplo negativo, e ele tinha exemplo positivos ao lado dele. Então, meus amados, em qualquer ambiente, a gente vai ter que lidar. A gente vai ter que aprender a viver com pessoas. Seja no trabalho, seja na igreja. No trabalho é mais difícil, né? São várias pessoas de pensamento diferente. Tem pessoas crentes, tem pessoas que não é crente, mas você tem que aprender a conviver. Você tem que aprender a respeitar e a não se corromper. Então a primeira fase aqui é nela que nós, a maioria dos cristãos, a maioria das pessoas não são bem estruturadas. São pessoas que não têm uma base forte. A gente vê aqui que José teve a base forte. Ele cresceu no lar onde tinha amor, onde tinha espiritualidade. Nós somos pais, né? O dever de nós é o quê? Ensinar a criança no caminho que deve andar. Mas a gente vê muitas crianças que não têm base. Mas eu vejo aqui que José, ele sai de sua casa, e aí ele vai para a casa de Potifar. Lá no capítulo 39, vamos lá. Capítulo 39, ele vai para a casa de Potifar. E sabe o que eu vejo que tem na casa de Potifar? Sabe o que tem na casa de Potifar? Trabalho de José e Potifar fazendo o quê? Prosperando. O que tem na casa de Potifar? Deus está na vida de José. José está trabalhando, Potifar está enriquecendo. Ou seja, ele está trabalhando e o outro está ganhando. É bom isso? Você trabalhando, mas quem está prosperando, quem está enriquecendo é o outro, meus amados. Que fase é essa? É a fase que você tem que aprender a conviver com um sucesso que não é seu. Isso aqui é um ponto-chave. Isso aqui é onde muitas pessoas pecam. É onde muitas pessoas falham, porque cresce inveja no coração. Você vê o outro prosperando, aí você... E o Senhor está me abençoando. Então você tem que buscar também. Está na casa de Potifar, é o lugar que José vai ter que conviver com gente que está onde? Acima dele. E ele soube entrar lá. Ele entrou como escravo, né? Ele era um escravo bem posicionado, mas ele era um escravo. Ele sabia onde era o lugar dele. Então, meus amados, nós temos que aprender a conviver com o sucesso e a prosperidade do outro. Ele tem sucesso, ele tem, eu tenho. Amém. Amém por isso. Aprenda a abençoar a vida das pessoas. A próxima fase, José vai para a prisão. Por que ele vai para a prisão? Ele desobedeceu a Deus? Ele fez alguma coisa de errado? Não. Por quê? Porque é uma fase. Era uma fase, ele tinha que passar por ela, fazia parte da vida dele, não era porque ele tinha pecado. Pare de achar que é porque o outro está numa fase ruim, não, porque é pecado. Não, às vezes é o tratar de Deus, né? Na vida dele, é o tratar de Deus. E aí você pensa, não, ele está aí é porque está em pecado. Não, porque está no livro de Jó. Veja o exemplo de Jó. Jó passou por tudo aquilo, estava em pecado? Não, era uma fase, era uma prova. Ele tinha que passar por aquilo. José, ele não morreu na prisão. Por quê? Porque era uma fase. E aí eu vou para o capítulo 41, rapidinho, tá? Pouca gente, tá agora rápido aqui. Capítulo 41, ele começa outra fase na vida dele. Sabe qual é? A realização dos seus sonhos. Então, meus amados, é tudo um processo. Ele passou lá, a humilhação, os irmãos dele, foi para a casa de Potifar, foi para a prisão, mas chegou a hora da vitória. Chegou a hora de Deus agir na vida dele. Chegou a hora da realização dos sonhos
dele. Então não tem que apressar as coisas. Ô Deus, eu estou nessa situação. Planta. Porque um dia você vai colher. O seu celeiro vai encher. E Deus vai te abençoar. E aí no capítulo 41 a gente vê a realização dos sonhos. E aí eu queria falar algumas coisas. Eu vejo na casa de Potifar, José está convivendo com o quê? Com pessoas que estão acima dele. Aí eu vejo ele na prisão. Ele está convivendo com pessoas que estão no mesmo nível. E aí ele se torna o quê? Governador. Agora eu vou mandar. Agora eu vou humilhar. Aí ele tem que conviver com pessoas que estão o quê? Abaixo dele. Mas aí ele não muda. Ele não se corrompe. Ele continua o mesmo. E eu vejo aqui, tem gente, meus amados, sabia? Tem gente que não pode subir nunca na vida. Que todo mundo já conhece, né? Um amigo teu aí, estava no emprego, aí muda de cargo. Aí aquilo ali sobe. Muda até o jeito de falar, muda o jeito de andar. O de vestir tem que mudar, né? Porque algumas situações você tem que estar bem vestido. Mas muda tudo. Muda tanto que a pessoa perdeu a essência. Tem pessoas que se perdem com dinheiro, avaliam em posição, né? Dinheiro é a coisa mais fácil de se perder. Ganhou o dinheiro, não aparece na minha igreja, acabou. Esqueceu de Deus. O que eu faço hoje vai refletir amanhã. Tudo que eu faço hoje vai refletir amanhã. E eu falo uma coisa: o privilégio de obedecer não significa que eu vou ter problemas menores que a pessoa vai não estar obedecendo. Mas o privilégio que eu tenho de obedecer vai dizer que eu vou passar pela mesma prova daquele que não obedece e eu vou ter vitória. Porque como a palavra de Deus diz, obedecer o quê? É melhor que sacrificar. Samuel disse a Saul. Vamos ficar de pé? Que essa palavra de Deus entre nas suas vidas. 85